Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá informações sobre a cultura e as artes da Estância Turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 14 anos na atividade na TV Tupaense. Confira aí o que vem no programa de hoje. A questão da morte de Jango sempre me chamou a atenção. A ideia amadureceu e disse, olha... Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog, aliás, o nosso... Assista agora ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Meu Deus, minha vida não vai pra frente, ninguém me quer, minha família não me compreende, eu não consigo arrumar emprego nenhum. Quantas dessas ideias já não lhe passaram pela cabeça, hein? Mas no Bela Vida de hoje, a gente vai trazer algumas dicas para você se livrar dos pensamentos negativos. Quem vai nos ajudar é um expert no assunto, o psicólogo Hildo Rosa. Para aquela pessoa lá que fica sempre com esse pensamento assim, ninguém me quer, Hildo, como é que faz? Quando você não vai em direção ao outro, você nunca recebe o que você deseja. Tem duas coisas na vida que as pessoas às vezes não se dão conta. E quanto menos elas dão, menos elas têm. Amor e conhecimento. Esperar afeto não é algo que Cristo tenha pedido. Aliás, o Evangelho é bem chato, porque ele fala o tempo todo, ame, ame, ame. Em nenhum momento do Evangelho você vai ver escrito assim, peça para ser amado ou cobre amor de quem quer que seja. O tempo todo ele sugere a nós todos que a gente ame. Tem alguma relação com os pensamentos negativos com as questões espirituais? Tem, porque se você fica nessa frequência, você vai atrair uma série de amigos, né? Que nós colocamos, para quem é adepto da doutrina espírita, como obsessores, que vão ficar fomentando isso na sua cabeça. Porque as vibrações, as emanações dessas deprê, desses sentimentos tristes, né, alimentam esses espíritos. Então você se torna uma fabriquinha de um alimento denso de vibrações, de miasmas, que a eles serve muito bem. Ao passo que se você pensa positivo, você gera luz para todas as direções. E na questão do trabalho, como se livrar desse pensamento se de fato a pessoa não está conseguindo um emprego? Trabalhar, você pode trabalhar em todas as situações. Então você imagina que muitas vezes eu estou desempregado e eu não encontro força para limpar a minha casa. Então se você está realmente procurando um trabalho, você não pode limpar a sua casa com esse tempo que você tem, cuidar da sua roupa, dos seus filhos, de si mesmo, dos amigos, da família, porque eu vou me largando, eu vou me abandonando, né? Eu vou deprimindo. Quando eu chego na entrevista, isso aparece. Por mais que você esteja maquiadinho, arrumadinho, engravatadinho, essa vibração aparece. O seu entrevistador nem sabe racionalmente por quê, mas por alguma razão a mágica não acontece, ou seja, a sua contratação não acontece. Você não direciona sua mente para a prosperidade, que é conquistar e desfrutar das coisas que o fruto do seu trabalho te dê. E na questão da família, essa ideia de que minha família não me compreende, Hildo Rosa? Nem sempre nós temos embaixo do mesmo teto, ou seja, construindo uma família consanguínea, espíritos afins. Nós fantasiamos que nós precisamos amar as pessoas. E amor é uma meta. Amor será eternamente perseguido. Então, o amor não é necessariamente para ser vivido, mas para ser buscado. Mas tem um primo dele, né? Uma prima dele, bem próxima, que é uma tal de ética. Essa dá para você viver, porque ética, Felipe, você consegue até planilhar no Excel. Nossa, como eu fui grosseiro, como eu fui estúpido, que comentário infeliz, né? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, guarde as suas grosserias para si, sente com quem você não se entende e converse respeitosamente. Você precisa
descobrir o que te faz feliz, porque com certeza não é o que o outro faz, o que o outro é, o que o outro tem. Né? Você acha que se comprar um carro como o dele, você vai ser feliz. Você compra e não é. Você acha que se tiver a profissão dele, você vai ser feliz. E não é. Você precisa perguntar para si mesmo, o que me faz feliz? Né? Qual é o sentido que eu dou para a minha vida, para a minha existência? Ou, se você preferir, o que eu vim fazer aqui? Tem uma letra que diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de tocar os corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Olha, pode ser um mantra aí para as pessoas, né? Para você, chama-se juízo final, você procura, põe no seu celular, põe no seu fone de ouvido e cante. Cantar é um ótimo antídoto para a gente não entrar nessa faixa negativa. Que legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa de hoje? Gostaram? Vão lá e dão um gostei no nosso vídeo no YouTube e também entrem em contato com a gente pelo e-mail belavida@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima! Confira agora uma dica literária da parceria do Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM. A questão da morte do Jango sempre me chamou a atenção. A ideia amadureceu e disse, olha, é a hora de escrever sobre o Jango. O governo, que é também o povo, e que também sou o povo terceiro, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Primeiro, eu apresento quem é o Jango, como é que ele foi parar no Uruguai, como é que foi montada a conspiração para derrubá-lo, como é que os americanos participaram disso, como é que os nossos jornais participaram. Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Se o Jango foi assassinado, a história tem um peso incrível. Mas como é que de onde surgiu a ideia de que o Jango teria sido assassinado? Quais são os elos, quais são as pessoas envolvidas, o que eles pensam, o que eles dizem, como é que eles alimentaram essa ideia até chegar aonde estamos. Eu comecei a pensar, deve ter sido muito sofrida a vida do Jango no exílio. E daí eu comecei a pesquisar sobre a vida dele no exílio. Bom, rapidamente eu percebi que o importante mesmo era a morte dele no exílio. Houve uma investigação sobre as condições da morte do Jango. E isso tem vinculação com dois homens, dois uruguaios. O primeiro, ele já morreu, chamava Henrique Foch Dias. Em 1982, ele começou a achar que o Jango tinha sido assassinado. Então ele fez uma denúncia na Argentina por algo que ele intitulou Denúncia por Morte Duvidosa. Houve uma investigação e se chegou à conclusão que tudo aquilo ali era absurdo. A primeira parte foi mais ou menos resolvida, até que surge o segundo uruguaio, que é o Mário Neira Barreiro. No momento em que se instala a subcomissão de investigação aqui em Porto Alegre, em 2001, ele se manifesta. Ele diz, olha, não só foi assassinado, como eu participei. Ele retoma as denúncias do Henrique Foch Dias, amplia, sofistica e, claro, e deu um testemunho que continua sendo o grande motor de tudo. Ele disse, eu estava lá, eu participei, eu fiz. As pessoas dizem, a sua versão é meio fantasiosa. Ele diz, bom, vocês podem não acreditar em mim, mas eu sei que eu estou falando a verdade. Então, ele é a base de tudo. Ele continua sendo a base de tudo, inclusive desse pedido de exumação. A
A história que ele conta, ela tem momentos assim absolutamente fantasiosos, ou que nos parecem inverossímeis, mas volta e meia tem detalhes que são assim surpreendentes, sem contar o contexto da época em que várias pessoas, políticos importantes, senador uruguaio, um deputado uruguaio, presidente boliviano, chileno, vários foram assassinados, mesmo pela Operação Condor. Tudo contribui para criar essa ideia de que algo aconteceu. As bases das denúncias são essas aí. Pode até ser que o Jango tenha sido assassinado. Eu espero que a exumação dê a resposta. Mas quando a gente estuda como isso foi construído, parece mais assim uma operação narrativa. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta agora com o nosso segundo bloco. E assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo HP de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog, aliás, o nosso não, o seu vlog semanal sobre teatro. Meu também. O tema dessa semana foi escolhido pelo Heineken e pela Estela. E qual é o tema? O que foi? Que é Estela? A caveira? Ué, tu que falou que o nome dela era Estela. Sim, Estela, mas é... Estela tá usando aqui uma medalha. Essa medalha é do torneio Centro-Oeste de categorias. Uma medalha de natação. Na verdade, uma medalha de um aluno meu. Fiquei emocionado. Eu falei, garoto, você deixa de ser maluco, tá me dando uma medalha da sua coleção. É uma medalha de verdade. É uma medalha de verdade, é pesada, é de ouro, eu não vou derreter não, viu, Ian? Guarda, ele falou, não, professor, essa prova eu já ganhei 3 vezes. Ele falou, poxa, professor, eu nunca fui tão incentivado. Isso quer dizer o quê, né, gente? Que a gente não tem uma política educacional que preste. Que aquele garoto
tinha que estar nadando todo momento da vida. Então, Ian Cabuloso, tá aqui a Estela sendo representada. Hoje nós vamos falar do naturalismo e do realismo no teatro. É importante ressaltar que essa é a terceira parte do vídeo sobre esse tema do realismo, Casa de Bonecas e a obra do Ibsen. Se tu não visse as outras duas partes, você pode clicar aqui. No primeiro vídeo foi o Leituras Alheias, um canal aqui de Brasília que fala sobre a temática feminista dentro da literatura. O segundo foi uma resposta a esse primeiro vídeo feito por nós aqui no Trabalho de Mesa. E aqui a terceira parte do contexto. Que é nossa e que vai ser o quê? O melhor. Tira essa parte que eles vão odiar isso. Mas aí vocês dão like e eles vão ver que é o melhor. Eu quero abrir o nosso conceito falando um pouquinho dessa temática, né? O que seria o realismo? A representação da realidade, tal qual. Ou seja, a representação mimética. Teatro realista ou movimento realista tem pinturas, quadros, literatura, teatro. O movimento realista é um movimento início do século XIX. E vai ter um aprofundamento de linguagem com a vertente da representação in natura. Quanto mais fiel a essa reprodução da vida em cena, mais aprofundamento de linguagem a gente vai ter. Aquele lance do trash de vie. Exatamente. A fatia da vida, né? Você Isso. tinha que ter em cena exatamente como a realidade é. E acabar com aquela onda do teatrão, né? Falar de maneiras pronunciadas. Que o horror falar. Gave me casters. Que ninguém fala assim. Porque a ópera foi num nível assim de exagero e pompas, não sei o que. Chegou um momento que a galera talvez quisesse ver, não, vamos ver uma coisa mais de verdade, gente. Mais ou menos 1890, 1920, ou melhor, aquela virada de 1900. Se vocês forem estudar os anos de 1900, vocês piram total. Em 1900, você tem a invenção de tudo que é a vida agora. Imagina, a galera tava ali, decupando traço. E era tudo muito feito manual, claro, no primeiro momento era uma coisa bem artesanal, mas funcionava de uma forma bem mágica. Quando você começa a brincar com câmera, Isso, não mexe. Agora você assopra. Vai. Assopra você. Bem forte. Olha! Essa magia parece uma bobagem, mas os caras faziam isso na verdade, com aquele tipo de película mesmo, recortava o pedaço em que aparece o cara botando. Congelamento, né? E botava ali. Isso fazia com que a plateia ficasse assim, caracas, porque a tecnologia permitiu você brincar de forma muito mais efetiva do que se fazia com o teatro. Tanto é que os primeiros caras do cinema, em 1900, são grandes mágicos. Tem uma história que conta de que a primeira transmissão de um filme que foi a chegada do trem na estação, todo mundo que estuda cinema sabe disso. A plateia tava assistindo, o cara filmou lá o trem chegando na estação. Um take que o trem vinha, assim, sabe? E diz que a galera foi assistir pela primeira vez aquilo e o trem vinha vindo, o trem vinha vindo, a galera ficou desesperada, levantou e saiu correndo. E na verdade mexia com a realidade. É isso que começa a mudar. A plateia começa a entender que a cena pode ser tão real quanto a própria realidade. E isso, obviamente, só é possível pelo fato da tecnologia ter funcionado. Você tem penicilina, criação de vacinas, estrutura de eletricidade, as estruturas iniciais da descoberta astronômica, a possibilidade de você descobrir planetas finais. Acho que em 1930, Plutão foi descoberto como planeta, catalogado como planeta final. E principalmente, em 1900, a ciência toma conta da verdade. Dava pra você resolver os problemas sem botar a culpa em Deus. Você gostou dessa parte? Eu gostei dessa parte. Ele gostou particular. Eu acho que a gente vive num mundo assombrado pelos demônios. Eu acho que as pessoas estão muito apegadas a conceitos muito fantasmagóricos. Graças a Deus. Gustavo, deixa as pessoas. Não, tudo bem. Só que eu fico com um pouco de receio que essas características do meu signo, da minha religião, do meu Deus, não sei o quê, às vezes pode representar a possibilidade de você não querer mudar. Tem nada a ver isso, Gustavo, porque a gente tá aqui gravando o nosso aniversário. Nosso aniversário. Tá, que é nosso aniversário, a gente faz aniversário no mesmo dia. Obrigado. A gente é leonino e é... A gente é leonino? Não, eu sou capricorniano. Tá, você dia 7 de agosto é leonino. Não, eu escolhi ser capricorniano. Não existe isso de escolher. Caguei, Gustavo. Para. Não, e de fato isso vai agir diretamente na questão estética. Não precisa mais aquele lance do cara ficar meses indo pra ponte com cavalete pra pintar uma ponte. Aí meses o cara levando cavalete e as tintas pra pintar uma ponte. Chega um cara e faz uma fotografia. E no fim das contas você tem essa realidade sendo aplicada pela ciência. E de fato, dentro da estrutura do realismo, da invenção da ciência como uma nova verdade, ou a sistematização da ciência como uma nova verdade, até um pouco mais pra frente do desdobramento de 1900 até 1950, 60, a interpretação
teatral também sofre uma interferência direta, Perfeito. porque as pessoas começaram a estudar o que é memória, como é que funciona o cérebro humano, os neurônios, como funciona cada um desses elementos, e isso faz toda a diferença pro ator poder interpretar e chegar na verdade em cena. Mas você percebe a importância dessa mudança científica em relação à verdade, porque a arte vai criar demandas para a ciência, que vai criar demandas para o público que assiste a arte. Não, e parar com esses conceitinhos de livre expressão, essas porra que não levam a lugar nenhum, né, gente? Gente, por favor. Né? Isso aqui é trabalho, tá? Cansei de falar isso pra minha mãe. Eu estudei um pouquinho sobre o Henrik Ibsen. Achei que você ia falar Henrique Cristo. Nossa, também. Caraca, não faz isso comigo, gente, porque eu tava vendo uns vídeos do Henrique Cristo. Que porra de sotaque é aquele? Ele fala daquele jeito, como se ele tivesse... O melhor são as Henriquetes. Ah, não, cara. E o mundo se calar, calar. Então é pra deixar o Henri falar. O Henri vai falar, falar. Não. Desculpa, galera. Eu tenho um pouco de trauma já com essa galera do Persegue-me. Qual foi a igreja? Aí me veio o Henrique Cristo. Henrik Ibsen, o autor que ficou muito conhecido, de fato, por Casa de Bonecas. Ele é autor de vários textos. Um que ele não era só dramaturgo. Ele também era poeta e diretor teatral. Que é uma oportunidade você ter um dramaturgo que dirige também os seus trabalhos. Sim. Ele foi conhecido também como o pai do drama em prosa. E ele era um cabeçudo, cara. Tem alguns autores que passou a considerá-lo, assim, depois de Shakespeare, o grande dramaturgo europeu. E ele, de fato, influenciou vários outros grandes dramaturgos, inclusive o meu dramaturgo predileto, que foi Oscar Wilde, que eu acho que é muito relevante da gente falar, e que ele não ficou engessado também num único gênero. Não era autor de realismo. Apesar de que esse foi, talvez, o gênero onde ele mais... E Casa de Bonecas ser um dos textos mais famosos. Exato, de maior relevância até, se você for falar da obra dele. E aí eu fui ver os vídeos das meninas aqui, no vlog, e eu achei bacana o tanto que elas ficavam indignadas com o tratamento que o Torvald, que é o esposo... A cotovia. Trata ela, pomba rola. Pomba rolinha, minha rolinha. Elas quase falam, minha rolinha, você bota um pi, tá? Porque eu tenho esse combinado com meus alunos, que sempre que eu falo palavrão, eles ouvem um. Ainda mais quando tudo vem à tona, todo o esforço que ela faz pra salvar esse cara. E eu fiquei, assim, chocado, tanto de coisa que vai acontecendo. Num único ato. Você chega no terceiro ato e você fala, caraca, dá pra fazer uma novela. Daquele contexto que eu me referi, as descobertas científicas fazendo uma diferença muito grande nos produtos artísticos, nesse tipo de espetáculo você enxerga isso na questão dos conflitos psicológicos do personagem. Os personagens fazem uma curva, né, que você não imagina a Nora que inicia aquele espetáculo. Daquele jeito, com uma cotovia, quase sem profundidade. Ela chega num salto ao final, que parece que Torvald está querendo salvá-la depois que chega a promissória. Então não deu ruim, e eu vou poder então, minha flor, te recompensá-la, e ninguém ficará sabendo. Ela falou, ninguém ficará sabendo, vírgula, você estava mais que certo, eu não tô nada preparada para criar os nossos filhos. Cuida aí desses moleques, né? Eu não tenho realmente maturidade não, quem sabe a vida. Que é uma característica muito específica desse período, né? De você poder aprofundar não só na psicologia do personagem, mas também no desenvolvimento de temas muito pequenos que podem gerar uma informação que é você relegar o verdadeiro espaço da poesia e do lirismo numa realidade. Sim. Isso seria a questão estética. Que é muito mais do que uma discussão feminista. Pô, vai muito além. E esse é um ponto muito interessante que você pode perceber, que essas questões que ele coloca dentro do texto, principalmente essa curva dramática que a Nora passa, me parece que é muito mais uma questão humana. Quebrando as amarras, que por acaso é uma mulher, mas é uma pessoa quebrando as coisas sociais e indo atrás da verdade, buscando a verdade. De novo, rememorando o mito de caverna. Eu não via essa possibilidade, eu não vislumbrava. E agora, diante disso, eu vou em busca daquilo que eu passo a vislumbrar. E é engraçado o ciclo que o realismo tem em relação ao Renascimento, que tem em relação à Grécia Antiga. Exato. Né? E você colocar o mito da caverna como uma referência. É muito interessante como esse aspecto de querer lutar por liberdade contra a religião, contra as amarras sociais, contra a opressão, sei lá o quê, ela é cíclica, né? Rolava na Grécia, rolava no Renascimento e agora tá rolando no realismo novamente. Em busca do quê? De uma visão antropocêntrica novamente, né? Isso. O ser humano construiu as pirâmides. Vamos parar de atrelar isso. Nós podemos. Because I want to tell them, yes, we can.
Weekend é um cara do modernismo como um todo. Exatamente. Tá dentro do escopo do moderno. Inclusive, né? ele é um dos caras desse marco. E a escola dele, de fato, é o teatro realista. E ele pode ser considerado, na verdade, além de um ator realista, ele é um autor de vanguarda. Os textos dele geravam um leve escândalo. Ele flertava com outros gêneros, mas pagava a conta com realismo. É. O teatro realista, da forma como ele era mais tradicional, ele era mais visitado, mais patrocinado, mais pago. Talvez por uma questão de mercado ele funcionava um pouco mais. E pra também você pegar um texto desse tão primoroso, a gente não teria como não falar do nosso incrível, talentosíssimo, um imortal do teatro, né? Konstantin Stanislavski. É importante colocar que ele tem um aspecto muito grande da psicanálise, da psique humana, o desenvolvimento da teoria do Freud. Essa linha de se pesquisar o cérebro e como funciona. Exato, e que vai coadunar justamente com todos esses conceitos que estavam em voga na estética realista e naturalismo. Por exemplo, a fé cênica. Que tem tudo a ver com aquele conceito que a gente estava falando, né? Da mímese teatral, da representação fiel da realidade, simulando a natureza, né? Essa fatia da vida tal qual. Ou seja, eu finjo ser você. Finge que acredita. Quanto melhor eu finge ser, mais eu acredito. Isso se refere, às vezes, a pequenas coisas, a pegar uma caneca, exatamente, a fumar um cigarro, abrir uma porta ou esperar um telefonema. Em parte, essa interpretação realista também se deu pelo fato do público ficar um pouco mais exigente em relação à realidade e, principalmente, porque também não dava pra você montar uma peça de teatro e que o ator ia fazer uma fé cênica de interpretação absoluta montado num dragão. Sabe? Porque eu não sei se é spoiler, mas dragão não existe, gente. É mito. O público já não acreditava mais em estruturas muito fantasiosas, que o romantismo, alguns anos atrás, estava super impregnado, Nossa, aquele jogral todo. No romantismo, como literatura teatral, quase não tem muito esse exemplo. Quase não tem literatura, exceto Fausto, mas quase não tem muito escrito teatral. As peças eram meio traduções das coisas. E muita releitura de peças renascentistas. O que também justifica por que o realismo é uma retomada do neoclássico. Então, o que acontece? O público queria ver coisas mais reais. E não dava pra você, então, escrever necessariamente peças que tivessem dragões e mitologias muito gigantes, porque isso ficava um pouco complicado. Em parte, os autores, então, caíram pra dentro da questão dos temas triviais, porque ficava mais fácil interpretar questões pessoais. Críveis e, principalmente, dramas psicológicos e coisas muito internas, se você tivesse poucas ações que fossem muito fantasiosas. Que fosse um problema com a empregada, onde você vai colocar a árvore de Natal, exatamente como fica a guilhotina da janela. Coisas que as pessoas sabiam que era. Dívida bancária. Né? Tipo, coisas da realidade. Mas, em parte, e eu sei que essa é uma análise que a gente pode fazer meio forçada de barra, mas ela pode ser uma análise meio macro. Alguns professores de história vão me matar agora, mas eu acho que faz todo sentido nessa virada dos 1920, 30, 40, até 50, mais ou menos, que esse negócio perdura. Sim. Você tem uma guerra e muitos conflitos fisicamente acontecendo nas cidades. Bombardeamentos, você tem cidades sitiadas, você tem invasão de tropa, destruição. Você tem uma estrutura econômica e política meio conturbada nesse período. Financeiramente, tá tudo muito mal. Muito mal. E os investimentos são bélicos. Então você tem uma estrutura da cidade também eventualmente destruída. Talvez fosse muito forte ser o tema bastante trivial, no sentido de abrir e cair a água da torneira, a janela ser uma janela de verdade, a fumaça do cigarro realmente ser... Nossa... Não, isso também, imagina... Devia ser muito emocionante. Ganha outro aspecto. Você sentar lá numa peça de teatro como público e ver uma pessoa reclamando da empregada, reclamando de colocar o gato pra fora, ou botar o tapete, porque talvez aquilo fosse muito emocionante. Porque te lembra de uma realidade... que você não ia ter mais. E talvez a sua cidade fosse invadida. Ou demorasse muito tempo pra que aquilo voltasse a ser uma realidade. E ao mesmo tempo, essa questão do simulacro traz um outro conceito à tona, que é a quarta parede. Sim. Que simula uma parede invisível, vai dividir ali a realidade que está sendo simulada e vivida em cena da plateia, aonde nenhuma interferência externa vai intervir naquela realidade. E isso que ele tá falando da questão da quarta parede, a gente já falou um pouco num vídeo nosso, nesse vídeo aqui, ó. E aí, se você quiser entender um pouco mais sobre esse conceito de quarta parede, você pode clicar aqui. Hoje, muitos espetáculos de teatro levam em consideração essas questões e, às vezes, obrigam o ator a ficar nu de verdade porque o personagem tá nu, ou vestir uma roupa laranja porque ali tá vendo, ou fumar porque tem que fumar. E, às vezes, o código da interpretação atualmente, hoje, em 2015, já poderia ser ressignificado. Pô, estamos falando do pós-modernismo, galera, pós-contemporâneo. Naquele momento, o a necessidade era absolutamente como a gente sente no cinema. Talvez o realismo tenha contribuído muito mais com certeza para o cinema atual
do que para o teatro atual. Com certeza. Porque o cinema ainda dá prêmios pra melhor ator, Claro. aquele ator que interpreta de forma realista. Tem a ver com linguagem. Sim, porque ficou tão real, talvez, Ficou no teatro, tão real que só o cinema dava conta. E que, me desculpa aí, né? Vai querer fazer no teatro, competir com animação, não dá, cara. Vai ser ruim. O teatro vai ser ruim. Me desculpa. Entendeu? Você tem que fazer do teatro uso da linguagem. Sem contar que é a melhor assessoria de divulgação, né? Porra! É a melhor assessoria de Aí tu me quebra as pernas. Bom, galera, esse era o nosso vídeo. Acho que vocês têm que assistir os outros dois pra poder ter uma análise bacana. Cara, isso que você falou me lembrou uma parada que eu vi no Kung Fu Panda. Não, é sério. Que o presente... Como é que é? Que hoje, o hoje é um presente. Que é por isso que se chama presente. Vai ter um vídeo também, quem quiser entender melhor esses conceitos lá do Satanislavski. Vai ter um vídeo com o Hugo Veiga. O Hugo Veiga é um professor de excelentíssima qualidade aqui de Brasília que está sendo convidado oficialmente agora para participar de um vídeo sobre o Stanislavski. Não queria, Hugo? Ele lê em russo, esse cara. Ele lê o quê? Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que de alguma forma isso tenha contribuído para o estudo de vocês. Nosso intuito, de fato, é fazer uma divulgação. A gente está aqui cumprindo nosso papel de divulgação científica também. A escola não tá pagando, a gente tá aqui porque a gente quer. A gente quer mesmo. E ela tá se beneficiando, a gente podia cobrar, né? Não é? Aí, ó, se curtiram esse vídeo, se acharam ele interessante, compartilhe e passe ele pra outras pessoas. Se inscrevam no canal, Por favor, galera. se inscrevam no canal, galera. Curte aqui embaixo, dá um like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente faz isso aqui como um trabalho e a gente precisa que você também... Não te custa nada clicar rapidinho, né? Já clicou? Viu, mãe? Se minha mãe vê que vocês deram um like... Não se esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. No Instagram a gente posta coisas de bastidor e tal. No Facebook a gente divulga os nossos cursos de teatro e tudo mais que a Ética tem pra oferecer. Tá. Muito obrigado a todos. Obrigado. E até mais. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã.
Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta agora ao nosso terceiro bloco. E assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Você julga que pessoas com necessidades especiais são limitadas? Esta história verídica inspirou um time a se tornar campeão e uma cidade a abrir seu coração. A experiência de encarnar com algum tipo de necessidade especial é um grande desafio de aprendizado, muitas vezes escolhido pelo próprio espírito. Nos esquecemos de nos conectar com a essência, além da aparência e das limitações, perdendo a oportunidade de aprender e de exercitar a compaixão. Com dificuldades de lidar com as nossas limitações, projetamos o nosso desconforto, julgando as pessoas e nos afastando delas. Olha, Harold, esse rapaz tem passeado por aqui já faz muito tempo. Ele não incomoda ninguém, nunca causou problema para ninguém. Eu quero que continue assim, tá bem? Obrigada. Todos estamos no planeta Terra para uma trajetória evolutiva que pressupõe transformar nossas limitações. Quando aceitamos amorosamente nossas deficiências, podemos nos abrir para a diversidade de cada pessoa. Nos sentimos ligados à grande família humana. Imagine agora uma pessoa com necessidades especiais que você conhece. Imagine-se inspirando dificuldade, sofrimento, algum sofrimento dessa pessoa. Leva até o seu coração e inspire luz, cura e amor. O Evolucine fica por aqui e você já sabe. Para deixar o seu comentário, basta mandar um e-mail para evolucine@tvmundomaior.com.br. A gente se encontra semana que vem. Até lá! Assista agora a um curta-metragem da parceria do Grupo Ágape de Teatro e a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo.
Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que esse programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes da Estância Turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah!